E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O relatório da proposta de emenda à Constituição, que concede vários benefícios à população, a PEC social, deve ser votada até quinta-feira na Câmara. A proposta, que foi aprovada pelo Senado, prevê o reconhecimento do estado de emergência e libera mais de 41 bilhões de reais em auxílios. O deputado Danilo Forte foi escolhido como relator da PEC dos benefícios, que concede, entre as medidas, o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais ao mês. A proposta foi aprovada com amplo apoio no Senado e agora deve ter sua tramitação acelerada na Câmara. A previsão é que o relatório seja votado pela comissão especial até o dia 7. O relator disse que as medidas vão ser discutidas em reuniões com líderes partidários. Além do aumento do Auxílio Brasil, o Vale Gás vai para cerca de R$ 120 reais a cada 2 meses. O texto também cria um auxílio de R$ 1.000 a caminhoneiros e um auxílio ainda sem valor definido a taxistas. Essas medidas seriam válidas até o dia 31 de dezembro deste ano. A matéria deve ser anexada a outra proposta que já tramitava na casa, a PEC dos biocombustíveis. O objetivo é ganhar tempo e aprovar o texto o mais rapidamente possível, sem a necessidade de que o mesmo seja votado também em comissões parlamentares. E olha só, a oferta por voos nacionais superou o período pré-pandemia pela primeira vez. A informação consta em um relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A disponibilidade de voos é medida por assentos e quilômetros ofertados. E segundo os cálculos da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o índice teve alta de 6% na comparação com os números de maio de 2019. É a primeira vez que o relatório apresentou crescimento em relação ao período anterior à pandemia. Já o volume, que é medido por passageiros e quilômetros transportados, ficou 2,5% menor em maio deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2019. Ainda de acordo com o relatório, o número de passageiros transportados no mercado doméstico foi de 6.400.000 em maio. O transporte de carga e o correio ficou bem próximo a 2019, com redução de 6,1%. Em números absolutos, foram 36 mil toneladas despachadas dentro do país este ano. As agências do INSS têm novas regras de atendimento a partir desta segunda-feira. Os trabalhadores aposentados e pensionistas que forem nas agências devem ficar atentos às mudanças que incluem horários, atendimento, entrega, validade de documentos, entre outros serviços. As novas normas oficializam a regulamentação feita em agosto de 2021. O agendamento prévio é necessário em quase todas as situações. O segurado poderá agendar a visita no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, recebendo uma senha ao chegar à agência no dia e na hora marcada. E olha só, o Balé Manguinhos, importante instituição da perigosa comunidade do Rio de Janeiro, corre o risco de encerrar as atividades até o final do ano por falta de verba. A instituição tem mais de 400 alunos e uma longa fila de espera. O futuro duvidoso do projeto, que oferece aulas gratuitas de dança para mais de 410 alunos e que possui mais de 700 pessoas na lista de espera, é motivo de preocupação para dezenas de famílias. E a nossa maior missão é que eles saiam daqui cidadãos, né? Que eles entendam qual é o seu papel na sociedade, que eles não precisam ser um número da estatística do território. Eles precisam entender qual é o lugar que eles podem ocupar, ter o interesse de entrar numa universidade pública, deles terem o que eles quiserem, e se quiserem ser bailarinos, ok, mas se não quiserem, eles têm aí inúmeras profissões e que eles podem exercer esses cargos mesmo vindo de um lugar tão vulnerável. A pandemia começou a balançar os alicerces do projeto, que é um oásis em meio à violenta rotina da comunidade. A fundadora do balé, Dayana Ferreira, morreu em janeiro de 2021, vítima da Covid-19. Meses depois, terminou o contrato de financiamento com a fundação americana The Secular Society, que permitiu que a associação se tornasse proprietária de um prédio de 600 metros quadrados. Com isso, o Balé Manguinhos perdeu uma importante fonte de renda.
Nessa atual conjuntura, com o valor que a gente recebe hoje, talvez a gente só consegue manter até o final do ano. E aí fazendo alguns cortes administrativos também, de pessoal e reduzindo horas. Diante das dificuldades para encontrar patrocinadores e apoio público, o Balé Manguinhos lançou no início do ano uma campanha de patrocínio intitulada Adote uma Bailarina. Com o programa, cada patrocinador paga ao menos R$ 90 por mês, custo estimado para cada aluno. E falando sobre a guerra, a Rússia avança no leste da Ucrânia e aumenta os bombardeios em cidades da província de Donetsk. As Forças Armadas ucranianas confirmaram que a Rússia tomou de vez a cidade de Lysychansk, que vinha resistindo há semanas aos bombardeios. Com essa conquista, a Rússia assumiu o controle total da região de Luhansk e agora mudou o foco para a província vizinha Donetsk. Antes da guerra, o presidente russo Vladimir Putin havia reconhecido a independência dessas duas províncias, que formam a região separatista do Donbass. Apesar de ter perdido o controle das cidades, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu recuperar a região com a ajuda de armas fornecidas pelo Ocidente. Zelensky participa hoje virtualmente de uma conferência na Suíça que contará com dezenas de países e organizações internacionais. O grupo elabora um grande plano para a reconstrução da Ucrânia. E a tempestade tropical Bonnie, que avança no Pacífico entre a América Central e México, deixou pelo menos 3 mortos no fim de semana e centenas de desabrigados. Uma jovem de 24 anos foi arrastada pelo esgoto em San Martín, cerca de 15 quilômetros ao leste de San Salvador. Na Nicarágua, um homem de 40 anos morreu depois de atravessar um rio e outro de 38 enquanto ajudava a resgatar passageiros de um ônibus. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenou o fechamento de escolas e universidades nesta segunda-feira. O ciclone também derrubou árvores e inundou ruas, hospitais e casas. Autoridades evacuaram centenas de pessoas e fizeram abrigos em centros esportivos. Bonnie se formou no Caribe e tocou a terra na noite de sexta-feira entre Nicarágua e Costa Rica. No sábado, deixou o território continental até o Pacífico, onde gerou fortes chuvas. É esperado que o fenômeno continue paralelo à costa da América Central durante os próximos dias e se fortaleça até virar um furacão em frente à costa mexicana. E no esporte, o Arsenal anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, que estava no Manchester em uma negociação equivalente a mais de 280 milhões de reais. Formado no Palmeiras, o atacante fez 95 gols em 236 partidas durante 5 temporadas na Inglaterra e assinou um contrato de longo prazo com o time londrino. A decisão de sair do atual campeão inglês foi motivada por uma busca por mais tempo de jogo, visando principalmente uma convocação para a Copa do Mundo no final do ano. Jesus vai reencontrar nos Gunners o técnico espanhol Mikel Arteta, que foi assistente de Pep Guardiola no City antes de assumir o comando do clube de Londres. O brasileiro afirmou que acompanhava o Arsenal quando garoto por causa do atacante francês Thierry Henry, grande ídolo dos torcedores. As perspectivas para Gabriel Jesus, caso ele ficasse no City, não eram boas, já que a equipe de Manchester contratou o atacante norueguês Erling Haaland e o argentino Julián Álvarez. O brasileiro conquistou 8 títulos com o Manchester City, entre eles 4 edições da Premier League. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.